Olá pessoal, bom dia. Hoje a nossa aula de ciências vai ser sobre transformações físicas da água. Bom, isso acontece todo dia, a todo momento, na natureza, na nossa casa, no nosso dia a dia. A gente vê a água passando de um estado para outro. Bom, mas que estados físicos são esses? Que mudanças, que transformações físicas são essas? Bom, a água, assim como diversos elementos da natureza, eles podem estar disponíveis, pode estar de diversas formas, sólida, líquida ou gasosa. Não só a água, mas diversos elementos. Por exemplo, o ferro, a gente conhece geralmente o ferro em barra, de forma sólida, mas o ferro ele também pode ser derretido, e isso tem um nome. Gases também, como o oxigênio, ele pode estar, a gente geralmente ouve-se muito falar na forma gasosa, mas ele também pode adquirir outras formas. Então, sobre isso que nós vamos falar hoje, as transformações físicas. Por que transformação física? Nós também já vamos retomar já essa discussão. Mas antes, eu queria que vocês imaginassem, lembrassem do nosso dia a dia algumas dessas situações que eu acabei de mencionar. Em dias frios, quando a gente liga, está dentro de um carro e de repente liga o aquecedor ou uma garrafa que a gente acabou de tirar da geladeira, a gente verifica a formação de algumas gotículas, não é mesmo? Assim, ó, como por exemplo na garrafinha aqui que a gente vê essas gotículas formando-se em volta da garrafa. Um espelho embaçado, um vidro embaçado do carro, são exemplos de mudança de estado da água. Ora, a água está no estado líquido, está no estado gasoso, está no estado sólido, e nós vamos hoje desvendar esse mistério. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar nessas mudanças, porque existem nomes para essas mudanças, mas não é isso que eu vou pedir para vocês agora. Eu disponibilizei para vocês algumas imagens, cada grupo dividido em 3, certo? Vocês vão ficar 3 em 3 grupos e vocês vão dizer o que está acontecendo naquela determinada imagem, tá bom? E aí vocês discutirão os 3 e depois nós vamos trazer essa discussão para a turma toda, tá bom? Então vamos lá. Na figura 1, o que está acontecendo? Vocês descreveram a situação. Água fervendo, muito bem. Água fervendo na situação 1, a panela com água fervendo. Na situação 2, o lago, o que está acontecendo com o lago? O lago está congelando. Ele está numa forma e está passando para outra forma de gelo, certo? Líquido para a forma sólida de gelo. Na terceira, o gelo a forma de gelo está derretendo. Já é uma outra mudança. E a gente vê isso muito no dia a dia, né? Quando a gente está fazendo um suco, a gente coloca o gelo, daqui a pouco o gelo desaparece. O gelo que era sólido virou líquido, né? Na 4, estamos acabando, uma menina está acabando de sair do banho e o espelho está embaçado, provavelmente água quente, né? E ela verifica o espelho embaçado. Na número 5, na imagem 5, é uma roupa secando no varal. A roupa que acabou de sair da máquina ali molhada, ou do tanque que acabou de ser lavada, a roupa ela vai para o varal, para secar. Então, uma roupa secando no varal. Na número 6, é uma frigideira em contato com água quente. A frigideira está ali, ou uma chapa, ela está numa certa temperatura, e aí a gente coloca a água nela. E aqui que acontece? Dá aquele chiado e acontece um fenômeno aí também, uma transformação física, uma mudança de estado físico da água. Lembrando que a água é apenas um elemento, né? Existem vários outros na natureza que também assumem formas, estados físicos diferentes, diversos materiais, como o ferro. O ferro a gente conhece geralmente o que? Como barra, uma barra de ferro, mas o ferro ele também pode assumir a forma líquida, a forma de gás, mas isso em diferentes temperaturas, como a gente vai verificar. O oxigênio, por exemplo, é um gás, o gás oxigênio, a gente conhece geralmente ele da forma gasosa,
mas existe o oxigênio líquido também. Então, mas hoje nossa discussão ela vai ser focada na água, tá bom? Mas é só para vocês entenderem que não apenas na água pode haver essas mudanças, mas também em outras substâncias, em outros materiais, certo? Então vamos lá, vocês descreveram aí o que estava acontecendo nessas imagens que vocês visualizaram, certo? E muito bem, vocês conseguiram entender o que estava passando em cada processo. Mas agora eu quero que vocês, nesse outro quadrinho que eu disponibilizei para vocês, vocês nomeiem, cada grupo vai nomear o que está acontecendo, a mudança que está acontecendo. Por exemplo, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido e a mudança direta do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso. Vocês vão nomear cada uma dessas mudanças, dessas passagens de um estado para o outro, certo? E aí nós vamos discutir se vocês vão lembrar, se vocês não vão, e a gente vai orientar vocês da melhor maneira, tá? Repare que na forma gasosa, no quadrinho de vocês, eles têm 3 linhas. Quer dizer que a passagem do líquido para o gasoso pode ocorrer de 3 formas, certo? Existe um nome para cada uma dessas formas, tá bom? Vamos lá. Então, galera, qual é o nome da passagem? Lembrando, né, que vocês já tiveram contato com essas mudanças ou no dia a dia ou mesmo na escola e a gente está aqui relembrando. Mas caso vocês não lembrem de todas, a gente está aqui para ajudar, não é isso? A mudança do estado sólido para o líquido, lembra no exemplo que nós demos ali no exercício anterior? O sólido está passando para o líquido. O que é sólido? O gelo é sólido? Exatamente. Ele está ocorrendo o fenômeno de fusão, a passagem do sólido para o líquido. O gelo está derretendo e esse fenômeno é chamado, essa mudança de estado físico é chamada de fusão. Vamos lá. Agora, do líquido para o gasoso, lembrando que o gasoso também pode ser chamado de estado de vapor, tá? Então, do líquido para o vapor ou do líquido para o gasoso, qual é o nome dessa transformação? Vaporização. Exatamente, a mudança do estado líquido para o gasoso. E lembrem-se que eu falei que existem 3 nomes para mudança de estado líquido para o gasoso? E o nome dessas mudanças são, os nomes os tipos, na verdade, de vaporização são 3. Primeiro, o exemplo da roupa secando no varal. É um processo lento, é um processo rápido. A gente terminou de lavar a roupa, colocou no varal, ela está seca? Não. Então, é uma mudança lenta de estado líquido para o gasoso. E o nome dessa mudança é evaporação. A roupa está sofrendo um processo de evaporação para ficar seca, certo? No segundo tipo de vaporização, nós temos a água fervendo. Como é que é o nome desse fenômeno? A água entrando em ebulição. Então, exatamente é esse o nome dessa mudança. Mudança do estado líquido para o gasoso de forma intermediária, não tão lenta, mas também não tão rápida. A água ela vai esquentando, 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 até atingir um ponto, uma determinada temperatura, e ela entra no seu estado de gás gasoso. Então, o nome desse fenômeno é ebulição. E no terceiro tipo? O exemplo da chapa, da frigideira esquentando, da frigideira quente, na verdade, colocando água nela. O que acontece? Ela dá aquele chiado, a água evapora rapidamente. Então, é um processo muito rápido. Ocorreu uma calefação. Esse é o nome do terceiro tipo de vaporização. Então, nós tivemos evaporação, que é um processo lento, roupa secando no varal, lembram? O processo intermediário, nem tão lento nem tão rápido, que é o de, lembram? Ebulição, exatamente, da água fervendo, é ebulição. E do terceiro tipo, que é um processo rápido, é a calefação, calefação, que é um processo rápido, onde a água evapora rapidamente. A frigideira que estava bem quente, certo? E agora do estado gasoso
para o líquido. Eu dei exemplo também, nós verificamos nas nossas imagens que quando estava saindo do banho e o espelho estava embaçado, ou as gotículas se formando na garrafa. Qual o nome desse fenômeno? Ela está passando do estado gasoso para o líquido. É condensação esse nome, ou liquefação também pode ser usado, tá bom? E líquido para o sólido é o mais fácil. A água congelando, ou o lago congelando, como no exemplo. Qual o nome desse fenômeno? Solidificação. Está passando do estado líquido para o estado sólido, certo? E ainda tem um fenômeno que não está nessas imagens que nós verificamos, que é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Ele não passa pelo líquido, ele sólido já fica gasoso, ou o gasoso fica sólido, certo? Qual o nome dessa mudança? Sublimação. Sublimação, como exemplo, por exemplo, a gente pode mencionar quando a gente coloca no armário aquelas bolinhas branquinhas, naftalina é o nome, para poder evitar que certos insetos ou traças eles entrem no armário. Ela passa, você colocou ali a naftalina sólida e você vê ela se formar líquido, você vê ela formar gotículas, por exemplo. Não, ela evapora, logo do sólido ela passa para o estado de gasoso, do estado de gás. Então, o que aconteceu aí? Do sólido direto para o estado de vapor, direto para o gás. É a sublimação. Ou gelo seco, por exemplo. Aquele gelo seco, não sei se vocês já viram, que direto do gelo ele se transforma num gás, né? As pessoas usam muito para manter gelada alguma bebida por muito tempo sem formar água. Então, o gelo seco também é um exemplo de sublimação, certo? Então, pessoal, essas mudanças, como eu falei no início da aula, elas são transformações físicas. Por que transformações físicas? Elas mudaram de substância desse momento. A água se transformou numa outra substância, por exemplo? Não, a água se manteve durante todo o processo como água, de fórmula química H2O, como nós já sabemos, certo? Então, não houve alteração na sua fórmula, apenas houve uma mudança no rearranjo das moléculas de H2O, a água, né? O que aconteceu? No estado sólido, elas estão bem juntinhas, bem compactadas e formam um sólido, certo? As moléculas não estão agitadas entre si. No estado líquido, elas já começam a formar, de acordo com o aumento da temperatura, elas conseguem se agitar com maior facilidade. Então, elas adquirem a forma líquida. E no momento que elas passam para o estado de gás, o estado gasoso, as moléculas, isso como exemplo da água, mas se for o ferro ou outra, da mesma forma, as moléculas elas vão ter um grau diferente de agitação. No sólido, como eu falei, elas estão bem compactadas. No líquido, elas estão um pouco mais espaçadas entre elas, e no de gás, elas estão com um grau muito grande de agitação, ou seja, elas conseguem se agitar para todos os lados, de diversas maneiras. Então é isso que diferencia a forma da matéria, sólida, líquida e gasosa. E existe também, só para efeito de curiosidade, por exemplo, a da água. No caso da água, como é o que a gente está falando hoje, as mudanças elas obedecem a determinadas temperaturas. Por exemplo, o gelo, ele só se funde, ele só passa do estado sólido para o líquido após adquirir uma determinada temperatura. Ou seja, a 0 grau, a água passa do estado sólido para o estado líquido. E o nome desse fenômeno, o nome desse ponto, dessa temperatura específica, 0 grau, é chamado de ponto de fusão, porque é o momento em que a água passa do estado sólido para o líquido. E por outro lado, também existe um outro exemplo, que é o ponto de ebulição da água. Vocês sabem qual é o ponto de ebulição da água? Qual temperatura a água fica gasosa? 100 graus Celsius, exatamente. A água, ela
se transforma em gás, ela passa para o estado de vapor após 100 graus Celsius, após ela adquirir a temperatura de 100 graus Celsius só. Então, na próxima aula a gente vai discutir um pouco mais sobre as transformações, mas diferentemente da que a gente viu hoje, que são transformações físicas, nós vamos falar sobre as transformações químicas, certo? Então, muito obrigado, até a próxima aula.